existe um tema tão paradoxal na história moderna do nosso Brasil do que o ciclo da borracha na Amazônia. Mas por que eu digo isso aqui? Todo mundo já ouviu falar do ciclo da borracha, de alguma forma ou outra. O famoso ciclo da borracha, que urbanizou as cidades como Belém e Manaus. Aquela famosa Belle Époque que ocorreu na Amazônia. E no início do século XX, a borracha era tão importante e tão promissora quanto o ciclo do café que estava ocorrendo próximo ao mesmo tempo no Sudeste. De 1870 a 1910, a borracha ocupou 1/4 de todas as exportações de todo o Brasil. Todo mundo já ouviu falar mais ou menos nesses números. Mas poucos sabem a espiral de assuntos e de tretas que é derivado do ciclo da borracha. Quantos de vocês conhecem a história, ou melhor, a batalha que foi necessária para se fazer a compra do Acre só por causa da borracha, hein? Vocês sabiam disso? Quantos sabem que a própria Marinha do Brasil já bombardeou a cidade de Manaus por causa da borracha? Se você for fazer uma retrospectiva, você consegue ver quais cidades a Marinha não bombardeou, porque não foram poucas. Mas enfim, quantos de vocês sabem que existiam terrenos de seringueiros, mas que eram posse de estrangeiros, que estavam aqui na Amazônia, mas que esses locais tinham suas próprias leis, funcionavam como cidades autônomas desvinculadas do Brasil? O ciclo da borracha é muito mais do que Belle Époque na Amazônia. E hoje a gente vai até o norte do Brasil. A gente vai percorrer a Amazônia de leste a oeste, passando por uma época de várias inovações tecnológicas. A gente vai desde as bolas de borracha feita pelos maias, astecas ou mágoas, até o uso da borracha na recém-inventada bicicleta ou no carro. Portanto, Zotes, segure este pote com látex, esta bola quicante de borracha, aperte os seus cintos no nosso Geolorian, a nossa máquina que viaja através do espaço-tempo, porque hoje nós vamos nos transportar para as matas da Amazônia no início do século XIX para fazer o quê? Para tirar o leite do pau. Oh, não, meu Deus. Tinha que ter a piadoca, né? Shut the fuck up e coloca o cinto. Bora lá. Bem-vindos a mais uma edição do GeoPizza, o podcast quinzenal de histórias políticas atuais e atemporais. Afinal, toda história acaba em pizza. Meu nome é Alexander de Musso e ao meu lado, coberto de líquido branco, está o... Ah, meu Deus, Rodrigo Zotes, meu Deus. Abraça a árvore, Zotes, abraça a árvore. Agora a gente tá na Amazônia, vamos colher muito leite do pau. Oh, céus. Essa edição, apesar de tudo, ela marca uma grande vitória do GeoPizza. Sabia dessa, Alexander? Sabia porque sim. Essa edição... Sabia sim, por causa que essa edição tá ligeiramente atrasada. Não, só... um ano e um pouco mais. Essa edição número 61 é um monumento triunfal na nossa história geopizziana. Mas por que eu falo isso? Porque, como o Alexander falou, eu planejava fazer essa edição desde agosto de 2020, do ano passado. Pois é. E muito antes do lançamento da nossa edição que falava da Amazônia pré-colonial, o Zotes pretendia já fazer uma pauta sobre o ciclo da borracha. No meio de 2020, quando ele ainda era um jovem rebento, um molequinho ainda.
Épocas em que eu estava isolado nas dunas de areia de remanso, no trágico litoral gaúcho, otimista, achando que o Covid podia acabar ainda naquele ano. Naquele momento eu li um livro que me marcou bastante, que é o livro do Márcio Souza, A História da Amazônia do período pré-colombiano aos desafios do século XXI. Esse livro foi bastante utilizado para a fonte deste episódio, e por motivos que eu nunca consegui conciliar o ciclo da borracha em só uma única pauta, eu aceitei o inevitável. Essa edição é só um recorte das várias camadas de látex, das várias camadas de borracha borrachuda provida pela nossa Amazônia. É só um breve panorama do que ocorreu no norte do Brasil no fim do século XIX e início do XX. Alguns outros episódios desta borracha ainda vão ser abordados em episódios futuros. Mas além desse livro do Márcio Souza, eu utilizei muito um livro da Bárbara Weinstein, que é A Borracha na Amazônia, Expansão e Decadência, de 1850 a 1920, da USP. Todas essas fontes, vocês já sabem. Links na nossa postagem no nosso site do GeoPizza. Que menino leitor você é, Zotis. Muito leiteiro. Você acha? Muito leiteiro. Ah, meu Deus. Eu imagino que para desprender tanto tempo lendo sobre este tema, tanto tempo escrevendo, tanto tempo pesquisando, além do trabalho que é editar este podcast, cheio de erros de pronúncia e de nomes estrangeiros, e corrigir as várias frases e anos e dados que você fala errado, e eu também às vezes falo errado, é necessário, o que, Zotis? É necessário uma geoajuda. Geoajuda, é isso mesmo. O GeoPizza é mantido principalmente graças aos nossos amados e maravilhosos ouvintes. E graças a eles a nossa qualidade aqui tem crescido cada vez mais, propiciando pautas mais completas e mais conteúdos aí para as redes sociais. Ajudando o GeoPizza mensalmente a partir de míseros R$5 por mês, você pode participar da nossa amada comunidade, que é o grupo do WhatsApp, o Geoburgo. Lá rola de tudo: discussões políticas, discussões econômicas, depravação moral e intelectual, fake news, tapa na cara, venda de HDs externos, venda de memória de computador, até mesmo rola gameplays em conjunto com o GeoGuessr no nosso Discord. Sem falar dos infinitos memes sobre tudo aquilo que é interessante em relação às habilidades de direção dos Zotis. Realmente, muito obrigado. Edu, grande apoiador, me deu um HD externo. Abraço, será muito utilizado. Os links para nossas campanhas estão aqui nesse mesmo episódio. E também estão no nosso Instagram ou no nosso site. Temos o PicPay, o Apoia-se ou Patreon, se você mora fora deste país. E também temos o famoso Pix, se você quiser fazer uma contribuição pontual, que é geopizza com 3z @gmail.com. Então, meus caros ouvintes, venha pro nosso amado Geoburgo e ajude a fortalecer esta belíssima mídia geo-independente. E mais importante, venha agora para a Amazônia conosco nessa quinzemana, porque o bagulho vai ficar líquido, grosso, borrachudo. Bora lá, Zotis! E pegajoso. Cara, os ouvintes vão ficar com o ouvido grudado nesse episódio grudento. Eita! Nossa linha do tempo vai começar no início do século XIX, época em que o Brasil ainda era apenas uma humilde colônia. O atual Pará e o Amazonas, eles têm história, muita história. Eles já foram duas províncias, voltaram a ser uma, mas aí depois se desmembraram em duas novamente. Mas nesse momento, o Pará e o Amazonas eram parte de uma só província, a província do Grão-Pará. Foi só a partir de 1850 que de fato o Amazonas e o Pará se desmembraram em duas províncias diferentes. Mas o que de fato é a Amazônia no início do século XIX aqui? Olha, é bem difícil de definir. Para o brasileiro que morava no Porto de Belém, a Amazônia era a grande floresta que cercava sua casa,
as ruas em volta e os comércios. Já para os indígenas omáguas que viviam no interior do Pará, a floresta amazônica, as suas árvores, os seus rios eram parte da sua casa. Para os militares portugueses ou espanhóis que viviam em fortes militares na beira de rios, como a própria Manaus, que nessa época era o Forte da Barra no Rio Negro, a Amazônia era um território inóspito, quente, que abrigava homens selvagens que atacavam os seus fortes. Para cientistas, acadêmicos ou viajantes europeus que iam para a América do Sul estudar plantas, estudar pássaros e os seus habitantes, a Amazônia era outra coisa. Podia ser um local fascinante, podia ser um local em que os habitantes viviam em perfeita sintonia com a natureza, como foi o que pensava e o que registrou o filósofo americano de 23 anos, William James. Já para outros viajantes, como o suíço Jean-Louis Rodolphe Agassiz, a Amazônia era um retrato da decadência da civilização. Para ele, aquilo era um retrato de mestiçagem e decadência cultural. A maioria dos europeus, aliás, compartilhava dessa visão. O geógrafo francês Henri Anatole Codreau achava que a França tinha que povoar o máximo possível da Amazônia e trazer a civilização para aquelas terras selvagens. E a principal atividade econômica na Amazônia, feita pelos colonos, era a agricultura, especialmente algodão, café, tabaco, anil, guaraná e cacau. A atividade industrial era bem pequena por essa época, normalmente feita por algumas olarias, fábricas de sabão e também fábricas de panos. Também tinha algumas fábricas de algodão e uns pequenos estaleiros. Estaleiros é para construção de navios. No caso, de barcos para andar naquela miríade de rios que existia na Amazônia. A Amazônia era também uma província penal para prisioneiros políticos, isso mesmo. Isso foi feito tanto por Portugal, que tinha o Brasil, quanto a França, que tinha como posse dela a Guiana Francesa, mas quem também utilizava a Amazônia como colônia penal era a Inglaterra, mandando presos que eles não queriam lá na Inglaterra, mandando eles para Guiana, que na época era inglesa. Era aqui que iriam parar vários prisioneiros políticos, como por exemplo, abolicionistas ou revolucionários da Revolução Francesa. Então, aquela galera que você não gosta, você manda pra longe. Pra onde? Para suas colônias na Amazônia. A província do Grão-Pará era um local politicamente muito distante do poder central do Brasil, que na época era no Rio de Janeiro, seja por distância ou seja por acessibilidade. Mas ainda assim era um local sujeito à vontade e aos desmandos do governo. E mais do que isso, a Amazônia, no geral, era também um ponto de conflito entre muitos europeus que queriam adquirir terras para si. Porque aqui no norte da Amazônia, a gente tem o limite do Brasil com várias outras colônias inglesas, francesas, neerlandesas. Então era bem aqui onde todo esse povo, ingleses, franceses, neerlandeses, até espanhóis, portugueses e alemães, sim, tinham vários alemães aqui. A própria Alemanha tentou fundar uma colônia na Amazônia, mas essa é outra história. Mas no geral, todo europeu resolvia brigar por aqui. Nessa época, no início do século XIX, a escravidão africana era escassa aqui na Amazônia. Embora a escravidão indígena fosse oficialmente proibida desde o meio do século XVIII, muitos donos de plantações e empresários locais cooptavam indígenas para trabalhar em salários baixíssimos em um estado análogo à escravidão ou praticamente escravidão, situações nas quais eles eram muito mal pagos, às vezes eles não recebiam nem mesmo comida para poder trabalhar. E em 1819, o Grão-Pará empregava 4% da população escravizada do Brasil. Boa parte desses escravizados estavam concentrados em grandes latifúndios, como no Pará ou em fazendas de açúcar, em Igarapé-Miri ou na ilha de Marajó.
também no Pará. E em Marajó era onde concentrava-se a maior proporção de mão de obra escravizada, porque em 1832, 18% da população de Marajó eram de escravizados, pois essa ilha muito bem irrigada era ideal para o cultivo de algodão e de cacau. Belém era a maior cidade da Amazônia, principalmente por causa da sua localização na Baía do Guajará, a poucos quilômetros do Oceano Atlântico e, claro, por isso mesmo, mais próxima da Europa. Belém foi a cidade da Amazônia que mais recebeu imigrantes no início do século XIX. Sim, judeus sefarditas vindos do Marrocos, vindos da Síria ou do Líbano, empurrados por perseguições, fome e discriminação, migraram para Belém em torno de 1810. E em 1824 seria fundada a Sinagoga Essel Abraham por esses imigrantes fugidos do outro lado do mundo. E eram os judeus árabes que se tornaram os principais comerciantes de Belém, junto com os portugueses. E para quem pode ter achado um pouco estranho essa frase, judeus árabes, é importante lembrar que existem muitos. E existiam judeus árabes, pois ser árabe não implica em uma religião. Existem árabes judeus, árabes cristãos ou árabes muçulmanos. Às vezes se esquece disso, então é importante salientar aqui. Junto com os portugueses, os judeus árabes começaram a expandir suas casas comerciais junto com o sistema crediário de bancos. Mas diferente dos portugueses, eram eles os principais discriminados. Um inglês que visitou Belém em 1846 disse o seguinte: das classes mais baixas aqui, muitos são portugueses ou judeus árabes que ganham a vida com o pequeno comércio de beira-rio, com a adulteração de produtos e com diversos outros experientes em que essa raça é especialista. Nem foi um comentário antissemita, né? Mas tudo bem. Não, foi bem suave, né? O relato do cara continua. O Baixo Amazonas estivera infestado de mascates judeus que praticamente monopolizaram ali o comércio da borracha. E pra quem se esqueceu, ou não, né? A gente já falou antes, mascates, isso é sinônimo, na época, de um comerciante que é ambulante. Outros grupos de imigrantes chegaram mais tarde no Pará. Sabe quem, Alexandre? Quem? Confederados. Oh my God! Americanos. Eles se perderam, é isso? Foram muito pro sul? Pois então, se você for olhar pra onde eles foram pra lugares bem mais absurdos no Brasil do que aqui. Mas sim, confederados americanos, em 1867, sob a liderança do Major Warren Lansford Hastings, trouxe vários confederados para Santarém, no Pará, depois ocupando outros locais no Baixo do Amazonas. Porque aqui a escravidão ainda era legal. Já a cidade de Manaus, distante a mais de 1.500 quilômetros a oeste de Belém, era o chamado Forte de São José da Barra do Rio Negro. E aquele lugar tinha menos de 1.000 habitantes. Era uma cidadola, uma cidadeca minúscula. Boa parte desses habitantes, claro, eles eram militares que se instalaram ali para evitar ataques de outros europeus. O Frei Caetano da Anunciação Brandão visitou Manaus em 1788 e ele escreveu que o Forte da Barra não tem mais que o nome. Claro, cara, devia ter muita pouca coisa lá, né? Pois então, é importante salientar, quando você é uma pessoa com gostos muito específicos como eu, que gosta de estudar como as cidades surgiram em épocas coloniais na América, boa parte das cidades surgiam ou dentro ou do lado de fortes. O Forte da Barra surgiu ali do lado, surgiu um povoado que aos poucos foi crescendo. Então já se você for um amazonense e começar já a se perguntar, o GeoPizza está sendo parcial, omitindo a minha cidade de Manaus, estão falando pouco de Manaus, muito de Belém, aqui você tem um motivo. Manaus era especificamente um forte militar com um povoado de subsistência para esse forte. Claro, Belém tinha também quesitos militares, mas era um grande porto. Já Manaus
Não era. Você tem vários desenhos feitos ao longo do final do século XVIII e XIX, mostrando exatamente quantas casas foram construídas a mais em Manaus. Então essas cidades eram bem disparelhas por essa época. Ao longo do tempo, um povoado foi lentamente crescendo cada vez mais ao longo do lado do forte, até que de fato ele acabou formando uma pequena vila. A vila cresceu com o tempo e só em 1850, mesma data que o Amazonas se tornaria uma província propriamente dita, esse forte, que existia por lá, seria elevado ao status de uma capital da província, recebendo agora o nome de Manaus. Manaus, que era o nome também de um dos numerosos povos locais, Manaus com O. E essa é mais ou menos o panorama das principais cidades da Amazônia no início do século XIX. Mas antes, essa edição vai falar de uma matéria-prima muito específica da Amazônia, que você ainda não cutucou, você não molhou o seu dedo nessa coisinha branca e gosmenta. Ah, meu Onde Deus. está a borracha, Zotes? Cadê? Ela vai surgir do nada durante o ciclo da borracha? Eu te pergunto, ela vai chegar no fim do século XIX e vai brotar borrachas no meio da floresta? Vai surgir árvores de pneu no meio da floresta amazônica? Por favor, nos explique isso. Você vai colher borrachas Mercur branca da galho e vai sair utilizando. A borracha, ou melhor, o látex, já era conhecido há séculos e séculos antes dos europeus chegarem aqui. Os indígenas Omáguas as chamavam de heve, um material flexível que era fabricado a partir da coagulação do leite de uma árvore, da seiva dela. E como os portugueses acharam isso muito interessante e começaram a utilizar ela para fazer seringas, que era onde você armazenava líquidos também, os portugueses a batizaram como seringueira. Pois é. É, daí que veio o nome da árvore. O látex da seringueira não era exclusivo da Amazônia. A seringueira era cultivada também em várias ilhas do Caribe. Para ter uma ideia, o próprio Cristóvão Colombo descreveu o látex na sua segunda viagem para a América, escrevendo que os habitantes do Haiti utilizavam o látex extraído da seringueira na fabricação de bolas miraculosas. Imagino que ele está se referindo ao fato delas serem miraculosas por causa que elas pulavam, né? Elas eram borrachudas. Quicam! Os cientistas ficaram muito intrigados com essas bolas que supostamente desafiavam a lei da gravidade da Terra, porque ela batia no chão, mas voltava, olha só. Ela voltava com má força. Se você para pensar, é algo bem doido, inclusive. A primeira pessoa, o primeiro europeu que viu uma bola de borracha, uau! Ele deve ter pensado assim, ó, caraca, tô muito chapado. Ou isso aí é do capeta. É, provavelmente foi o segundo. E quem é geoatento vai se lembrar que na nossa edição sobre a Mesoamérica, edição 32, os jogos de bola com bolas de borracha eram praticados pelos astecas ou pelos maias, entre vários outros povos também. E essas bolas de borracha eram o que eles tinham que fazer atravessar em aros nas paredes com seus quadris ou com seus cotovelos. Então a bola de borracha, a extração, a preparação do látex já tinha muita fama na América Latina. O relato mais completo feito sobre a borracha na Amazônia foi feito por um europeu, foi um francês chamado Charles-Marie de la Condamine, de 1736. Visitando a Amazônia, ele descreveu o processo de coleta e preparação dessas bolas de borracha feitas pelos indígenas, assim como o uso do látex pelos portugueses para produzir seringas, garrafas e até botas. O La Condamine escreveu que uma planta chamada de Hevea brasiliensis soltava um líquido que depois de coagulado ele produzia uma substância maleável, elástica, que os indígenas sabiam moldar em forma de seringas, de botas também, inclusive de garrafas e também de brinquedos. O francês La Condamine levou uma quantidade desse material para a França e lá ele publicou um relato sobre ela. E da Guiana Francesa, a França começou a importar
vários materiais feitos através da borracha, assim como roupas que utilizavam borracha. Os ingleses descobriram outros usos para ela, principalmente industriais, apelidando-a de rubber. E no século XIX, seringas e galochas de borrachas se tornaram os itens mais famosos na Europa, feito pela borracha. Porém, a borracha ainda tinha alguns problemas na mudança de temperatura. Por exemplo, botas de borracha ficavam duras como pedra com a mudança de temperatura no inverno. E no verão elas derretiam e ficavam grudentas no chão igual piche. Pra quem não sabe, piche é aquele líquido que a galera passa, né, junto com o asfalto. A borracha, ela literalmente derretia no verão e quebrava no inverno. Então imagina que delícia, você coloca uma bota dessas no verão, você sai, cara, o seu pele fica assim, ó, preso no chão. lindo. Isso. E em 1815 ocorreu algo bem importante, que aumentaria a demanda da borracha nas décadas seguintes. Foi inventada a bicicleta. Aí sim. Agora nós tínhamos um equipamento que se utilizava da força humana para mover pessoas, olha só. Agora você não precisava mais de cavalo, agora você tinha uma máquina que utilizava a força humana para te levar a outros lugares. E com o tempo, com a evolução tecnológica das rodas da bicicleta, o pessoal percebeu que, opa, seria legal fazer essas rodas de borracha. E aí surgiram os pneus da bicicleta feitos de borracha. Daí em diante, claro, outros produtos começaram a ser desenvolvidos feitos a partir da borracha. E a demanda pela matéria-prima da borracha, que é o látex, só cresceria no mundo todo. Bom, então demorou só vários milênios para o ser humano se locomover sem a ajuda de um cavalo. Se você pensar nisso é meio absurdo. Mas seguimos. Em 1827, a Amazônia exportou 31 toneladas de borracha bruta e também de produtos acabados em borracha. Em 1830, 3 anos depois, isso foi para 156 toneladas, quintuplicou a quantidade da borracha. Em 1839, a demanda da borracha aumentou ainda mais, principalmente por causa de uma invenção específica, mas não foi nenhum grande meio de transporte como a bicicleta, mas sim um processo químico. O americano Charles Goodyear aperfeiçoou o processo de vulcanização da borracha. Mas o que significa isso? Não saía borracha de vulcões. A vulcanização tornou a borracha mais resistente a calor e frio. Aliás, a biografia do Charles Goodyear é uma coisa assustadora, porque ele faliu pelo menos umas 10 vezes, insistindo na ideia de que um dia ia dar certo esse projeto de vida que ele tinha em transformar a borracha em algo utilizável. Cara, ele foi enganado por sócios, ele chegou a ter que vender os livros dos filhos para poder te pagar o dinheiro de dívida, ele foi preso por dívida várias vezes. Esse cara é talvez um dos pesquisadores da área química que mais sofreu na vida. A mulher queria abandonar ele, a mulher teve que pedir dinheiro emprestado para tirar ele da cadeia, por causa que toda vez que ele conseguia uma grana, ele se endividava, investindo em pesquisa para encontrar alguma maneira de fazer com que a borracha não quebrasse no inverno e não derretesse no verão. Levou 20 anos para ele desenvolver a borracha vulcanizada. O resultado final é que ele ficou ridiculamente rico e a empresa dele existe até hoje. Para quem não sabe, a Goodyear Pneus vem lá desde o Charles Goodyear. Ele foi o criador da borracha vulcanizada, que é a borracha utilizada em tudo. Então agora, depois da invenção do Charles Goodyear, nós temos o quê? Nós temos vários equipamentos feitos de borracha. Nós temos desde aqueles puta que pariu do carro que tu pega, né, pra não cair, né? Tu tem borrachas... Nessa época já, 1850. Mas sim, mas era... Eles inventaram o bagulho... Ah, é verdade. Tinha trem era a vapor, carroça, né? Carroça. trem. Já tinha o puta que pariu. Ah... Tu
tinha borrachas para vedação de torneiras, tu tinha câmaras de ar para pneus de bicicleta, tu tinha os pneus da bicicleta, tu tinha borrachinha para apagar o papel, tu tinha borracha sendo utilizada em suspensórios, tu tinha borracha sendo utilizada para fabricação de sapatos, tu tinha borracha sendo utilizada para fabricação de equipamentos médicos, desde aqueles tubos que eles utilizam para amarrar teu braço. Tu tem também borrachas sendo utilizadas para fabricação de correias para fábricas. Tu tem borracha sendo utilizada para tudo. E um ano após a morte do Charles Goodyear, em 1861, nos Estados Unidos, os soldados da União, que eram os soldados do Exército do Norte, marcharam durante a Guerra Civil Americana utilizando botas feitas do quê? De borracha. Por causa que nesse momento a borracha estavam se tornando um produto mais barato do que, por exemplo, couro. Mas não só isso, os soldados dormiam também em tendas de tecido emborrachado. A pólvora das armas estavam agora em frascos de quê? Borracha! Os médicos militares, eles também tinham seringas de borracha em recipientes de borracha, conservando remédios livres da umidade em borracha. Mas tu sabe por que as tendas eram emborrachadas? Que era style, refletia a luz, deixava bonito. Não. As tendas eram emborrachadas pelo mesmo motivo que as galochas eram emborrachadas. Porque assim, aquele tecido não molha, não apodrece, não estraga. E o lado de fora, que é molhado, não entra pra dentro. Então isola da chuva o que tá dentro da tenda. Por exemplo, pólvora, que não é um negócio que fica utilizável depois de ser molhado. Então, borracha aí fomentando a guerra. Dentistas agora podiam guardar os dentes de madeira e adornar a boca de seus clientes com dentes feitos de borracha. Os sapatos de borracha tornaram-se a principal sensação do momento, na qual jornais estadunidenses publicaram que a borracha chegou aos Estados Unidos e, com um entusiasmo tão característico dos americanos, todos querem um par de sapatos de borracha. Então não precisa dizer, o leite da seringueira espirrou em todo o mundo industrial. Deus! Esse é o episódio de fazer essas piadas. Como ele consegue sempre. A maneira como a borracha era produzida no Brasil permaneceria a mesma por séculos. Eu vou explicar o porquê e o ouvinte vai entender como é que se fazia pra tirar o leite do pau. Spoiler! Madeira não tem teta. Você não vai lá, não chega lá o amazonense e ordenha os mamilos da árvore. Não é assim. Primeiro de tudo, os trabalhadores que coletavam o leite da seringueira, eles moravam em cabanas próximas dessas seringueiras. E no meio do mato tinham estradas de terra que percorriam a região e davam acesso a essas várias árvores, que elas não estavam plantadas uma ao lado das outras, elas estavam espalhadas no meio da mata. Alguns seringueiros encontravam locais onde as seringas cresciam naturalmente na Amazônia. Já outros alugavam terras de outros proprietários que já tinham plantado várias seringueiras mais ou menos próximas. Eles sabiam especificamente que dava muita grana locar esses terrenos, mas mesmo assim o seringueiro tinha que andar bastante. No tronco da seringueira, o trabalhador ele precisava fazer cortes no tronco da árvore, e esses cortes eles tinham em forma da letra V, mas eram vários cortes um sobre o outro, feito de forma com que a seringueira sangrasse. E embaixo desses cortes o trabalhador ia lá e colocava uma vasilha, que lentamente essa vasilha amarrada ia acumulando essa seiva leitosa que ia escorrendo bem devagar. Esse processo era repetido várias vezes, por vários quilômetros, por várias horas, mata adentro, com o trabalhador andando a pé. Normalmente trabalhando de manhã, pois o calor nesse horário era menor.
E normalmente uma propriedade de seringas podia ter até 200 seringas. Em média, claro, ó, tinham muitas propriedades maiores. Mas uma média de 200 seringas tinha só quantas estradas de terra? 2, cara. 2 estradas de terra para você percorrer 200 seringas. Imagina você ter que fazer em uma manhã quase 400 cortes em árvores para extrair látex. Tudo isso no calor avassalador da Amazônia. Já estou cansado. Ah, nossa, só de ouvir isso. Ao meio-dia, o trabalhador, ele normalmente voltava para casa para almoçar, para se proteger do sol forte, né? Não é de preguiça, porque se você fica no sol, você fica com insolação e você pode morrer. Então, isso é horrível, quem nunca teve não recomendo. Uma pausa no meio-dia é uma questão de sobrevivência. Depois, à tarde, por volta das 14 horas, 15 horas da tarde, o cara voltava até as seringueiras e recolhia todas as vasilhas cheias de látex. O trabalhador levava elas para sua cabana, onde acendia uma lareira que lentamente coagulava a seiva, que escorria e aos poucos formava uma bolota de borracha. O cara ia derramando o líquido numa bola que ia se formando. Essa bola era segurada por um galho e ia girando. À medida que a parte que molhou com o leite, né, com a seiva da seringueira, fica virado para o fogo, ele seca a água e fica só o conteúdo mais grosso da seiva da seringueira. E aos poucos essa bola vai crescendo, cheia do líquido que ficou seco e formando aquele cascão no formato de uma bola. Sabe qual era o nome dessa bola, Alexander? Qual era? Jabulaine. Tá muito gozadinho, tá muito gozadinho. Essa extração é tão interessante que eu acho que nós deveremos fazer uma versão aqui, ó. Geofilmagens, como fazer látex em 1800. Porque o Alexander tem costumes de fazer coisas manuais de forma bem, como é que eu posso dizer, interessantes. Ele fazia até mandioca, então vale aí a pena o geodocumentário Como Fazer Látex em 1800. E a gente faz uma bolota de borracha e aí vira o logo do GeoPizza gigante. Olha, de nós dois eu sou o cara mais experiente em extrair o leite do pau, então... Eu fico filmando. Meu Deus, que horror! A extração do látex era uma das maiores fontes de renda dos seringueiros, mas não era suficiente para eles viverem dela, porque muitos trabalhavam com agricultura durante a estação de plantio das seringueiras, porque o látex, surpresa, não é possível você extrair ele todo dia, o ano todo. Pois é. Basicamente, no período onde não dava para extrair o látex, a galera ia para as roças que tinha em volta da sua propriedade e plantava lá uma rocinha de subsistência que ajudava a complementar a alimentação da sua família durante o ano. E era um ciclo, tinha a temporada de tirar o leite da seringueira e tinha a temporada de plantar em volta da sua casa. Então tu vê, ser freelancer em 1820 já era uma realidade. A galera fazia freelancer de seringueiro. Ser freela, leia-se precisar de vários empregos para sobreviver no Brasil. Olha aí, desde o início do século XIX, ou antes até. Mas foi perto do meio do século XIX, quando a produção da borracha começou a aumentar e também a demanda dela, entrou um player nessa cadeia extrativista da borracha. E esse player se chamava aviador. What? Quem era o aviador? Nós estamos aqui no meio do século XIX, não existe avião ainda, então quem é o aviador? Pera aí, Zotes, que eu vou explicar para os ouvintes para eles não ficarem perdidos. Então, vamos lá. No final de semana, o seringueiro entregava aquilo que ele produzia durante a semana ou durante o mês para um barracão mais próximo. O que era esse barracão? Ele era chamado de posto mercantil. Ele era gerido pelo patrão do seringueiro, que era ou um grande proprietário de terra ou um comerciante local, que recebia essa borracha produzida pelo seringueiro. Esse cara era o aviador. Gravem esse nome, aviador.
era ele quem intermediava a coleta e a venda da borracha, também abastecendo o seringueiro com algum material que ele precisasse, como por exemplo uma lâmina para cortar árvore, umas cumbuca para poder catar o látex, enfim. E entregue a borracha, o patrão ficava responsável pela venda dessas borrachas, normalmente em Belém, o maior porto da Amazônia, passando até 50% do que ele ganhava por o seringueiro, em qualquer formato, em dinheiro ou em mercadorias. Até porque muitas vezes o seringueiro preferia receber em bens do que em dinheiro, porque essa galera morava no meio do nada, então para que ia usar dinheiro? Já pedia pro próprio intermediador trazer o valor daquilo que ele vendeu em produtos que ele poderia precisar. Enfim, às vezes a borracha ela era exportada de outros portos que ficavam perto de rios. Se o local de extração do látex ficasse em um local longe de rios, entrava um terceiro personagem nessa história. Esses eram as empresas de transporte, que iam com barcos movidos a vapor para pegar a tal da borracha. Na Amazônia, a principal dessas empresas de transporte de borracha era a Amazon Steam Navigation Company, subsidiada pelo governo do Brasil, apesar do seu nome gringo. Pois é, porque o português brasileiro adorava termos gringos, pelo visto. E as principais firmas comerciais eram a Guilherme de Miranda Filho, em Belém, ou a JG Araújo, em Manaus, que eram ambas empresas também grandes proprietárias de terras. Outras casas comerciais existiam também em outros países amazônicos, como por exemplo na Bolívia, como a Casa Suárez. A maioria dos países amazônicos estavam envolvidos na extração da borracha de uma forma maior ou menor, sendo os principais produtores de borracha a Bolívia, o Peru e o Brasil. Um autor anônimo da época que escreveu o livro India Rubber Road, um compilado de informações sobre a extração da borracha na Amazônia, dizia que as ilhas amazonenses no Brasil eram bem fiscalizadas e que apenas bem no interior é que o indivíduo faz e executa as suas próprias leis. Embora esse modelo de extração e venda da borracha seja até simples de entender, ele tinha vários problemas e várias brechas de alguns desses players, esses participantes, lucrar muito mais que o outro através da malandragem. Seja o seringueiro, o dono das casas comerciais ou as empresas que transportavam a borracha, as empresas de vapores. Nesse mesmo livro, o India Rubber Road, é dito que a Amazônia é a terra do crédito, não há capital. O seringueiro deve ao patrão, o patrão deve à casa aviadora e a casa aviadora deve ao estrangeiro, assim por diante. Às vezes o seringueiro dava uma trolladinha, dava uma de espertalhão e cortava as empresas de transporte do meio do processo de venda da borracha, sendo que eles mesmos às vezes pegavam seu barquinho e levavam a sua borracha até a casa comercial, obviamente para ter um lucro maior com o produto que eles estavam colhendo no mato. Essa descentralização do modelo da borracha, ela não era aprovada por muitos governadores, que chamavam esses freelancers mais independentes de piratas fluviais. Olha só que nome fantástico! Piratas da Amazônia. Isso porque as empresas de vapor eram boa parte do governo e, sem ter borracha para eles transportarem, as empresas de vapor não ganhavam tanto dinheiro como poderia. Basicamente, sonegando borracha. Você vai pra onde com essa borracha, meu senhor? Ah, não, eu vou levar na casa comercial. Casa comercial, 8 da manhã? Será que o nome da sua borracha é sonegação? Não, senhor. Era também do interesse das casas comerciais impedir essa autonomia dos seringueiros em produzir e entregar a borracha.
Porque se as casas comerciais não tinham conhecimento de onde vinham os seringueiros, se eles não conheciam suas propriedades, eles não sabiam quantas seringas tinha de fato. Eles não sabiam se eles estavam comprando uma borracha por um preço alto ou por um preço baixo. Em 1846, o vice-presidente da província do Pará, lembrando que nessa época o nome do governante de um estado não era governador, era presidente, tá, gente? Por favor. Mas enfim, o vice-presidente da província do Pará nessa época, o João Maria de Moraes, falou o seguinte: existem muitos criminosos e alguns desses são evadidos das prisões, desertores, escravos fugidos e outros indivíduos que, embora aplicados como se diz no fabrico da seringa, vivem todavia como independentes. Portanto, Zotes, no Brasil, no meio do século XIX, ser um freelancer representava um ato tão perigoso quanto ser um criminoso. Olha só! Somos criminosos. Esse modo descentralizado de produção da borracha não era muito favorecido pelas autoridades. Elas não gostavam disso, pois as elites comerciais, sem um sistema centralizado, sem um sistema do qual eles poderiam controlar, aí eles não poderiam tributar os seringueiros ao seu bel prazer. O que muitas casas comerciais, empresas de vapor ou patrões gostavam de fazer é empregar indígenas, como os mundurucus do Alto Tapajós, que viviam afastado de casas de comércio, sem conhecimento também sobre o real valor de mercado da borracha, nos mercados de Belém ou Manaus. Os mundurucus recebiam seus salários em mercadorias, como ferramentas, armas de fogo ou até mesmo artigos domésticos. E com o aumento do preço e demanda da borracha, muitos latifundiários começaram a entrar em peso nesse negócio que parecia muito promissor. Alguns tinham propriedades gigantescas, como o empresário Antônio Luiz Moura de Carvalho. Ele tinha 140 quilômetros quadrados de seringueiras em Melgaço, no Pará. E lembra que normalmente um seringueiro cuidava de umas 200 árvores em média e tinha que circular em média por umas 2 estradas para poder chegar até essas 200 árvores? Então, pois é, esse cara, o Antônio Luiz Moura de Carvalho, ele abriu 450 estradas na sua propriedade. Então veja o tamanho desse terreninho dele na Amazônia. É estimado que houvesse mais de 4.000 seringueiras ali na pequena horta do Antônio Luiz. Enquanto municípios paraenses como Breves, Anajás, Melgaço e Gurupá eram preferidos para a extração da borracha, mais tarde esse modelo se estendeu para o oeste, para o atual estado do Amazonas, perto dos rios Solimões, Madeira, Purus e Juruá. Consequentemente, adivinha, foi aí nesse momento que a população de Manaus começou a aumentar. Porém, mesmo com a expansão da extração da borracha, em 1850 não havia uma associação comercial em Belém. Em 1870, o Pará tinha menos de 10 firmas estrangeiras. Além da borracha, o cacau, a castanha do Pará e o couro correspondiam a 20% das exportações do Pará. A borracha era tanto usada na própria Amazônia quanto exportada em algumas quantidades para a Europa ou para a América do Norte. E em 1850 nasceu a província do Amazonas e o Pará se chamava Grão-Pará. Então, sim, o Pará não se chamava Pará ainda, se chamava Grão-Pará, mas ele era de formato semelhante ao que ele é hoje. O aumento do preço da borracha aumentou também a sua demanda e aumentou também a população de toda a Amazônia. A população do Pará quase duplicou de 1852 a 72, com Belém crescendo a uma taxa média de 3,6%. E entre 1852 e 1865, a borracha constituía 2/3 da exportação do Pará. A galera se emocionou
de verdade. Cara, o Pará tá leitando pra caramba, nossa. E em 1870, uma grande seca atingiu violentamente os estados do Ceará e do Maranhão, levando a um grande número de cearenses e maranhenses se mudarem, irem pro Amazonas, pro Pará ou mesmo pra Bolívia. Com qual objetivo? Buscar trabalho como seringueiros. Aqui nesse momento é que é possível traçar uma linha entre aquele modelo de seringueiro autônomo, que era muito presente no início do século XIX, que a gente descreveu, e agora tu tinha um novo modelo de trabalho, no qual esses seringueiros, eles trabalhavam submetidos a um chefe. E agora todo esse sistema levaria ao chamado ciclo da borracha. Só do Ceará, por causa da seca da época, mais de 65 mil pessoas foram para a Amazônia. Essa é uma época, inclusive, em que o Nordeste foi muito negligenciado pelo governo e também a Bahia presenciou uma grande queda econômica e populacional por causa dessa seca. Milhares de lavradores pobres, milhares de agricultores pobres, iludidos por patrões, por contratadores, trocaram suas terras áridas pelas selvas em volta do Purus, do Rio Madeira e regiões do Acre. E claro, essa galera se endividou para conseguir chegar até a Amazônia. E por causa disso, a população no oeste da Amazônia começou a crescer muito, principalmente na Bolívia, em um local dentro da Bolívia que se chamava Acre. Opa! Um local de abundantes recursos hídricos que era principalmente administrado por uma empresa. Sim, uma empresa estrangeira chamada Bolivian Syndicate. Era uma das principais donas do Acre. Ela tinha alguns participantes bolivianos junto dela, mas era predominantemente estrangeira. Mas tem um pequeno detalhe, meu caro Zotes. A população da Bolívia começou a aumentar principalmente por causa das migrações de brasileiros. Os cearenses eram os principais novos moradores da região. E a Bolivian Syndicate, essa empresa que a gente acabou de falar, gostou muito disso, porque agora tinha mais mão de obra barata para servir ela. E foi a partir dessas grandes migrações que o futuro seringueiro, que ainda não sabia seringar, chegava já endividado na Amazônia, no Acre, em Manaus ou em Belém. Preso por dívidas, ele não podia fugir dos seringais ou se demitir enquanto não quitasse o seu pagamento. Essa, aliás, é uma técnica utilizada por agricultores em lugares ermos do Brasil até hoje. É uma técnica muito comum para você ter trabalhadores que vivem em um sistema de trabalho análogo à escravidão. O cara teve que se endividar para poder chegar até a tua fazenda. Ele trabalha e tu dá um salário para ele suficiente apenas para ele pagar pelo que ele consome, pela comida, pelas roupas, pelas ferramentas. Tudo o funcionário paga com o dinheiro do salário dele. Só que esse salário nunca chega a ser o suficiente para ele terminar de pagar a dívida, por exemplo, da passagem que foi paga pelo dono das terras. Assim, a pessoa, por causa da dívida, fica presa trabalhando naquela terra por décadas, às vezes. Mas isso também não ocorre só no meio rural. Isso ocorre muito em meio urbano, grandes cidades. BH, São Paulo tá cheia de relatos de empregadas, principalmente empregadas domésticas, que estão em um estado praticamente de escravidão. Há uns 2 meses viralizou um caso muito famoso em São Paulo de uma pessoa que ficou nessa situação por 20 anos. A escravidão moderna existe, meus caros. Isso sem falar nas fábricas de roupas em São Paulo, por exemplo, que empregam imigrantes bolivianos que trabalham em regime análogo à escravidão por, horas e horas. Num regime de trabalho que não tem outro nome, é trabalho escravo. Mas enfim, voltando agora para a Amazônia do século XIX. Os seringueiros que chegavam do Nordeste para a região da Amazônia, eles tinham normalmente uma idade entre 20 e 30 anos. Eram todos homens, enquanto muitas mulheres eram empregadas como
prostitutas nesses seringais. Mas como o número de homens era muito maior que o número de mulheres, muitos homens também começaram a se prostituir para os seringueiros. E existem vários relatos dessa época de como era o sistema seringalista. E talvez um dos mais famosos seja, é claro, do Euclides da Cunha. Embora os relatos dele sejam um pouco mais tarde na nossa linha do tempo, ele escreveu as anotações dele quando ele foi para a Amazônia em 1905, o modelo de negócios que o Euclides escreveu é muito parecido com o que ocorria já aqui na nossa linha do tempo, em torno de 1870. Para Euclides, o seringueiro era um homem que trabalhava para escravizar-se. Quando partia para a Amazônia, ele já saía devedor de uma dívida que ele nunca pagaria. Ele já era devedor da passagem que o conduziria a Belém, assim como devedor de uma outra passagem, que era a passagem usada para a embarcação que o conduziria de Belém até a mata onde ele iria extrair. Esse trabalhador também se endividava pelo custo dos utensílios, das ferramentas que ele era obrigado a adquirir, por exemplo, bacia, tigelinhas, machados de ferro, uma carabina, munição, 2 pratos, 2 colheres, 2 xícaras, 2 panelas, uma cafeteira, carretéis de linha e agulhas. E chegando na mata, ele aprendia onde cortar seringueiras e como se proteger da febre amarela. Chegando no acampamento, ele se endividava mais ainda, como com farinha d'água, com feijão, sal, arroz, charque, café, açúcar, banha, fumo e quinino, que era utilizado para combater a malária e a febre. Então, para ficar claro aqui, o cara tinha que comprar as ferramentas que ele ia utilizar, tinha que comprar a comida que ele ia consumir e até o remédio para se proteger, para não morrer de malária. Tudo isso quem pagava era o chefe. E aí ele dizia, tu vai trabalhar até terminar de pagar essa dívida. E a dívida do seringueiro sempre aumentava. Caso o seringueiro fizesse cortes errados ou menores na seringueira, ele era ou multado financeiramente ou castigado fisicamente. Segundo o relato do Euclides da Cunha, sobretudo a tudo isso, o abandono. O seringueiro é obrigatoriamente, profissionalmente, um solitário, encarcerado numa prisão sem muros. Outro relato da mesma época foi o do filósofo John C. Younghan, um jovem norte-americano de 23 anos de idade. Inicialmente trabalhando numa fazenda de café em Minas Gerais, ouvia fabulosas histórias de gente que ficava rica da noite pro dia colhendo borracha na selva amazônica. Ih, caiu no golpe da borracha. O John largou o trabalho em Minas e foi parar num seringal no rio Chapuri, no Acre. Publicado nos Estados Unidos, o relato dele se chamava de White Gold, ouro branco, que talvez tenha sido daí que o Joe Pizza tirou inspiração para esse episódio. Será que foi daí? Talvez. Mas o John Younghan, ele escreve: do dia em que entrei em contato com um agente no Pará, fui tratado com consideração. Era só dizer o que eu precisava que ele arranjava. O que veio depois é que foi ruim. Ele agora colocava a mão no ombro da gente e ia dizendo o que a gente deveria comprar. Quando me apresentaram a conta, uma fortuna de R$ 4.780, pensei que ia morrer. E ele continua: depois de 8 semanas na colocação, um dos nossos companheiros morreu, chamado Andrew Benton. Parece que era de Cincinnati. Isso nos deixou com uma terrível impressão, porque ninguém podia me ajudar a enterrá-lo, e eu mesmo estava muito fraco para carregar o corpo e cavar a sepultura. Isso aqui provavelmente porque ele estava com febre amarela ou malária. Ele não descreveu porque ele não sabia, mas ele sabia que estava doente. Assim mesmo eu comecei a cavar, e como não tinha uma pá ou enxada, cavei com o meu terçado, que é tipo um facão, e com as mãos. Consegui fazer um buraco de 3 pés, e aí cortei a rede e deixei o corpo cair no buraco, que tapei e consertei o assoalho.
Fiquei uns dias sem me dar conta do que estava acontecendo e, quando me dei conta, mais 2 tinham morrido e mais uma vez eu tinha que cavar a sepultura deles. Enterrei como pude e aos poucos eu e meus companheiros fomos nos recompondo e voltando ao trabalho. A primeira coisa que fizemos foi mudar a nossa barraca. E depois fomos novamente cortar seringa. Mas não durou muito e já estávamos todos arriados, com febre. E vi meus companheiros morrerem um a um. Meus 3 últimos companheiros. Depois de um tempo, talvez dias, talvez meses, pois perdi a conta do tempo, melhorei e voltei a trabalhar. Fui olhar a barraca um dia onde tinha deixado os corpos e, para minha surpresa, vi os esqueletos limpinhos como se estivessem passado por um polimento. Carreguei os restos para dentro do mato, num lugar bem distante, e voltei a morar na barraca. Minhas forças foram voltando, estava trabalhando com mais ânimo, mas agora eu tinha uma outra preocupação: os índios. Foi nesse momento que o John ele foi capturado por indígenas, mas ele não sabe dizer de qual povo eles pertenciam. Depois de umas 2 semanas com os índios, me perguntaram se eu queria voltar para minha barraca ou ficar com eles. Disse a eles que preferia voltar para minha casa e que eles me devolvessem a borracha que tinham levado. O chefe chamou um jovem índio, rapaz muito inteligente que chamou outros homens, me devolveu meu rifle e me fez caminhar na frente deles. Fiquei com medo que tentassem me fazer alguma coisa, mas nada aconteceu. Quando chegamos numa das estradas, eles me deixaram ir para a casa sem problemas. Depois disso, os índios sempre passavam na minha barraca para tomar café, coisa que eles gostavam muito. Decidi regressar aos Estados Unidos e lá ficar até recobrar as minhas forças. O que eu queria era pegar a minha borracha. Depois de chegar em Nova York, fui me tratar com o Dr. Burke. O tratamento levou 4 meses e o Dr. Burke me aconselhou a nunca mais retornar ao Amazonas. E cara, apesar de toda essa trajetória horrorosa, cheia de sofrimento, morte, dor e doença, cara, essa aqui tá longe de ser um dos piores relatos, porque esse cara saiu vivo dessa história. Tem relatos de coisas muito mais horríveis acontecendo com seringueiros ali no norte do Brasil, na Amazonas. E o maior problema dos relatos dos seringueiros é que muitos deles eram analfabetos. Então eles não escreviam os seus diários. A gente tem relatos de estrangeiros que eram alfabetizados, é claro, com recursos, chegaram até aqui, se meteram em seringais, pouquíssimos trabalharam nisso. Por exemplo, o Euclides, embora brasileiro, ele não trabalhou em seringais, mas muitos, eles contavam oralmente as suas rotinas. A gente não tem diários tanto de brasileiros como a gente tem com estrangeiros. Muitos relatos que a gente tem hoje são histórias bem piores do que a gente leu até agora. Para vocês terem um exemplo, como alguns seringais ficavam afastados de centros urbanos, muitos grupos de seringueiros eram conhecidos por atacar e explorar comunidades indígenas próximas, seja para roubar suprimentos como comida, ou seja para estuprar mulheres indígenas. Essa violência se estendia a mulheres de todas as idades. Muitas vezes elas eram sequestradas e eram utilizadas à força como prostitutas dentro dos seringais. E algumas delas até mesmo eram forçadas a se casar com alguns dos trabalhadores que haviam sequestrado elas. A própria mulher dentro do seringal, ela virava uma moeda praticamente nos campos. Se alguns seringueiros casados, eles não conseguissem quitar alguma dívida que contraíssem com o patrão podia e tomava a mulher dele enquanto não quitasse. Muitos trabalhadores, inclusive, que conseguiam se casar, voltavam para os seringais, mas deixavam suas mulheres em centros urbanos. Por quê? Eles sabiam que não era um meio nem um pouco agradável para qualquer mulher.
Então, Zotes, ali por volta de 1870, muita madeira, muito tronco sendo ordenhado na Amazônia. Vários homens faziam riquezas graças à borracha. Então, quem eram esses caras? Esses homens eram conhecidos como os Barões da Borracha. Até rima, né? Bebê, Barões da Borracha. Não eram poucos os homens ricos no Pará, com uma fortuna de 100 mil dólares ou mais, mas poucos lançavam-se em outras áreas da indústria, principalmente por falta de incentivo do governo ou até mesmo de outros comerciantes e empresários. O cônsul dos Estados Unidos no Brasil queixava-se da escassez de moradias em Belém, que era uma cidade de expansão, mas mesmo assim não tinha estrutura para comportar seus novos habitantes. Ele disse que era a cidade mais dispendiosa do mundo civilizado. E mesmo com o crescimento de Belém, do comércio e do mercado imobiliário, não existia nenhuma empresa de construção civil no Pará em 1870. Veja só que delícia. Os comerciantes começaram a comprar vários terrenos, vários também residências prontas, assim como zonas que não estavam urbanizadas, de modo que a propriedade que fosse ser criada lá, o prédio, o edifício, ele fosse frequentemente agora parte da sua propriedade. Mas esses comerciantes, eles trabalhavam no que, Alexander? Eles trabalhavam em firmas aviadoras com a borracha. Ou seja, o mercado imobiliário agora era controlado pelas casas comerciais de borracha, olha só. E os bancos estavam subordinados às casas comerciais de borracha, aceitando inclusive bens materiais como forma de pagamento de empréstimos de quem quisesse comprar terrenos. Mas afinal, acima de tudo, por que investir em outras áreas além da borracha? Era o que muita gente pensava, porque investindo na borracha, assim como nas ações das borrachas através de bancos, era possível que você ganhasse até 31% ao ano, graças à borracha. Isso, uma média, podia ser muito mais. Muitas eram as histórias dos barões da borracha que gastavam fortunas com as mais diferentes bobagens e futilidades que você possa imaginar. Como, por exemplo, existiam caras ricos que mandavam lavar suas roupas, suas camisas, na Europa. Os caras, eles mandavam construir mansões extravagantes em vários lugares do Pará, assim como lugares na Europa, até mesmo em Portugal. E muitos desses barões começaram a construir suas mansões em Manaus. Por isso que se cria a ideia de que, e de fato foi, Manaus edificada pela borracha, porque muitos barões procuravam fugir da vida tumultuada, do grande comércio de Belém, e aí construíam as suas casas, inclusive de verão, em Manaus. Era realmente um lugar da elite, Manaus. Mas não era só de hábitos europeus que eram feito Belém. Nessa época, a cidade também começou a receber bastante urbanização, promovida, adivinha só, acredite ou não, pelos próprios barões da borracha e também associações de outros moradores. Tudo isso na década de 70 do século XIX. Linhas de bonde como a Companhia Urbana de Estrada de Ferro Paraense ou abastecimento de água como a Companhia das Águas e também outras de iluminação pública, rede telefônica, eram providas por empresas locais. Infelizmente eu vou ter que dar um spoiler aqui. A maioria dessas empresas, que eram de propriedade dos barões da borracha, acabariam entrando em déficit econômico e depois seriam vendidas para empresas estrangeiras. Muitas empresas não conseguiram se adaptar à nova tecnologia da época. Por exemplo, esses bondes, eles não eram bondes eletricidade, né? Eles eram bondes puxados a burros. E quando chegou a eletricidade, muitos barões não investiram na eletricidade. Falaram assim, ó, não,
não quero, meu burro tá da hora. Mas muitas continuaram com déficit e aí foi vendido. Então essa transição do século XIX pro XX, muitas empresas de Belém não conseguiram fazer. Mas em 1878, a cidade de Belém inaugurou o Teatro da Paz. Construído com materiais de qualidade, ele tinha luxuosas poltronas de veludo e colunas feitas de mármore. Obviamente tudo isso comprado com toneladas de borracha bruta. E boa parte do mobiliário do teatro, ele seguia o mesmo padrão, o mesmo costume, os mesmos hábitos que os Barões da Borracha tinham. Eles eram todos importados da Europa. Era ferro inglês, mármore italiano, bronze francês, pedras portuguesas, esculturas escocesas. O interior do Teatro da Paz é surpreendente e boa parte de todos os materiais foram edificados e transportados para Belém. Foi a primeira casa de espetáculos erguida na Amazônia ever e até hoje é o maior teatro do norte do Brasil. Em 1880, o valor anual das exportações da borracha subiu 800%, comparado com 1860, representando agora 10% do comércio exterior do Brasil. 10% do que o Brasil vendia para o mundo era leite de pau. 800%, cara, era o Bitcoin do momento. Porém, os aviadores, que eram os comerciantes da borracha, simplesmente expandiram sua atuação em novas áreas, com as mesmas técnicas e estratégias que sempre tinham utilizado antes da expansão. Além disso, o êxodo de nordestinos permitiu que mais mão de obra barata perpetuasse esse modelo de negócios. Eles estavam aumentando o business, mas sem adaptar aos novos tempos e ao novo tamanho desses business. E nesse momento, o ciclo da borracha ele já começou a se diferenciar bastante do ciclo do café que ocorria mais no Sudeste. E é bem importante entender essa diferenciação. O café, embora extremamente influente em São Paulo, também em Minas, não era uma área que dominava tantos terrenos em cidades, em zonas urbanas, como também em São Paulo. Normalmente eram cidades mais no interior de São Paulo e em Minas que eram predominantemente cafeicultoras, mas as capitais, as segundas, terceiras maiores cidades, pouco eram tão conectadas com o café. Em muitas partes de São Paulo, capital, foram edificadas graças a indústrias, a fábricas, não só ao café. Alguns bairros eram bairros totalmente de operários, outros eram bairros de fábricas, como por exemplo o bairro Pompeia, em São Paulo, era um local de fábrica. O Sesc Pompeia, hoje o famoso em São Paulo, que hoje é um centro cultural, foi uma fábrica toda requalificada. Além disso, no Sudeste, o governo patrocinou, incentivou, financiou migrações de europeus para a região, algo que também ocorreu no sul do Brasil. Mas isso não foi feito no norte do Brasil. Comparado ao sul e sudeste, o norte teve baixíssimos investimentos do então segundo reinado que governava o Brasil. E lembra que a gente falou que a Amazônia ficava politicamente e financeiramente distante do governo? É sobre isso que a gente tem que falar agora. É claro, ocorreram várias revoltas por causa dessa desavença. Nós não vamos omitir 100% aqui a cabanagem, mas que vai ser algo que a gente com certeza vai ter uma ou mais edição só para isso. E desde que ocorreu a cabanagem no meio do século XIX, essa desavença continuava entre o Império e entre o Grão-Pará. E não à toa o governo imperial era tão pouco popular na Amazônia. Isso entre várias parcelas da sociedade. Os barões da borracha, investidores, eles queriam ter mais autonomia financeira com os bancos do Sudeste. Queriam ter inclusive patrocínio imperial, mas raramente eles conseguiam esses patrocínios. O ciclo da borracha, embora tão rico quanto o ciclo do café, se parecia muito mais com o ciclo do ouro, em que tudo girava em uma coisa só. Mas sem investimento, sem você conseguir desprender para outras indústrias,
você acaba sempre em volta de uma commodity. E você lembra qual o nome que se dá pra isso? Lembro, o nome disso é doença holandesa, quando toda a sua economia gira em torno de apenas um item. Enquanto era muito mais fácil para você, imigrante branco em São Paulo, fundar um comércio e atender às necessidades de outros grupos de imigrantes, como sírios, libaneses e italianos, no Pará, as opções de trabalho eram muito menos diversificadas. No Amazonas também. Você ou ia pro Seringais ou ia trabalhar em uma casa comercial, se você fosse uma pessoa assim, ok de vida, nem pobre nem rica. No máximo, com contatos com alguma graninha, você conseguia participações nos bancos ou em casas aviadoras. Mas adivinha, tudo isso que eu falei, trabalhar em seringais, casas comerciais, em bancos ou casas aviadoras, tudo isso é parte do ciclo da borracha. Tudo acaba em borracha. E tem também outro elemento que é descentralização econômica, que a Amazônia pouco tinha isso. Claro, por vários fatores climáticos também e geográficos, a coisa se diferenciava muito do Sudeste. No interior de São Paulo, muitas cidades cresceram por essa mesma época, mas graças ao café. Mas você teve uma urbanização muito maior que na Amazônia. Você teve Campinas, Presidente Prudente, você teve São Carlos, grandes cidades cafeicultoras, mas isso não surgiu em outras cidades no Pará ou no Amazonas. No Pará, normalmente, o eixo era focado em Belém, e é isso aí, cara. E aí você tem Manaus, e é isso aí. De toda forma, a urbanização na Amazônia e no Pará crescia a pequenos passos. Por exemplo, em Belém, enquanto em 1880 o Pará possuía 18 firmas aviadoras, em 1890 esse número subiu para 42. Alguns brasileiros chegaram a ampliar suas casas aviadoras. O mais famoso deles foi o Raimundo Pereira Brasil, natural de Minas Gerais, que criou a empresa RP Brasil e Companhia, que possuía 2.000 estradas de seringais. E essas estradas passavam por uma região que era estimado que tinha 200.000 seringueiras. Ou seja, Raimundo Pereira, cara insaciável pelo leitinho do pau. As casas aviadoras, bancos ou lojas chiques importavam roupas, bebidas, como champanhe, como vinagre, como vinho e até alimentos como caviar e carne da Europa. Mas ao mesmo tempo, enquanto os homens saíam com cartolas nas ruas, enquanto as mulheres saíam com vestidos de alta costura, 70% da população de Belém não tinha dinheiro para comprar um peixe no mercado próximo. E olha que eles moravam do lado do rio! É, vários rios, cara, numa foz. Companhias teatrais começaram a ir para Belém, começaram a atrair artistas, atores, músicos, poetas. Você teve essa... veja como a Belle Époque na Amazônia é incrível, aquela coisa romântica da Amazônia, de teatros, de cultura, mas a desigualdade era extremamente gritante. A grana, o desenvolvimento e o luxo só colava em quem tinha, o controle dos meios de produção. Agora o pobre, vai pro seringal. Estrangeiros comentavam o tempo todo como era difícil fazer comércio no Brasil no fim da década de 70 do século XIX. Por exemplo, o americano William Edwards queria abrir uma empresa de embarcações na Amazônia, mas o Segundo Reinado não aprovou isso, vendo aquilo como uma ameaça à integridade do país. O cara queria fazer uma empresa de barco para transportar gente e coisa no rio, nos rios, e não foi aprovado. Cara, não. O cara tá com o dinheiro na mão assim, eu quero te dar dinheiro, tu fala, não. Don't. E é claro, existia uma certa preocupação do Brasil, como dá pra ver, sobre investimentos estrangeiros na Amazônia. Porque tinha muito receio que o Brasil pudesse virar uma possível Bolívia. Esse era o discurso da época. Não podemos virar Bolívia, porque o que estava ocorrendo? A região do Acre, ela tinha sido várias vezes uma tentativa de povoamento
do governo boliviano que não conseguiu. O governo boliviano foi abrindo a região do Acre para empresas estrangeiras, inglesas, estadunidenses, mas todas elas falharam o tempo todo. Foi só em 1901 que uma delas teria sucesso, que foi a Bolivian Syndicate. Mas aí isso vai gerar outra história com nossos brasileiros. Mas o que ocorre é que essa região do Acre, ela se tornou uma região de muitos estrangeiros, inclusive de brasileiros. Então perder o controle do seu território para estrangeiros não era nada interessante para o Brasil e para outros países da América do Sul. Então parecia que era um ou outro, ou você é totalmente administrado e povoado por estrangeiros, ou você é 100% nacional. O Brasil se fechava para esse tipo de participação. Em vez disso, a coroa imperial resolveu convidar o Barão de Mauá para elaborar uma linha de navegação a vapor na Amazônia. O barão aceitou, mas adivinha, algo foi feito? Não, nenhum plano de navegação a vapor foi feito na Amazônia. Empresas de vapores começaram a falar assim, tá bom, cara, se o Brasil simplesmente não quer que a gente vá para lá, a gente vai para outros lugares. E aí começaram a colher vários seringais em outras colônias europeias, como na África Ocidental e como no Sudeste Asiático. Embora os seringais nessas regiões fossem de bem pouca qualidade comparado com os da Amazônia. Então é mais fácil você sair da Inglaterra e ir para Malásia do que você descer o Atlântico e ir pro Brasil colher látex. Cara, o Brasil não se ajuda, né? Não se ajuda, cara, é complicado. Foi uma enorme falta de vontade. Os caras estavam chegando lá. Não, mas eu quero investir em você. Ah, não, tô com preguiça. Do not want. Eram vários os casos de transportadores ou comerciantes que demoravam meses para conseguir um visto brasileiro ou tinham que adiar suas viagens por causa do problema da febre amarela. Agora que o bicho vai pegar. E no fim da década de 80 do século XIX, a insatisfação política e econômica do Pará e do Amazonas com o segundo reinado só aumentava. A gente já falou aqui, mas esse é um detalhe importante de ressaltar. O terceiro reinado do Brasil, ele estava previsto. Esse terceiro reinado brasileiro seria empossado pelo Conde de, que já estava em clima de campanha nos últimos anos da década de 80. Ele tava fazendo motociata na Amazônia. Motociata. Bem, ele tava viajando de barco por todo o Brasil, né? Como a gente comentou no nosso episódio sobre Porto Alegre Antiga. Pegue suas canoas e vem atrás aqui do meu vapor. Mas isso não agradava muita gente. Esse sentimento nostálgico do segundo reinado foi algo cunhado muito mais pra frente, já na República, principalmente por causa das políticas desastrosas da futura República Velha. Políticas econômicas, sociais e até genocídios que a República fez e muito. Mas no fim do segundo reinado, cara, quase ninguém botava a mão no fogo para defender aquele governo. Ele era impopular entre várias camadas da sociedade, exército, empresário e trabalhadores comuns. E na Amazônia, principalmente, a falta de industrialização e de financiamento de vários setores da sociedade não tornavam nem um pouco a ideia de um terceiro reinado popular. Ainda mais porque as cicatrizes da cabanagem ecoariam e estavam ecoando há muito tempo. Comparado com a Argentina, o Chile ou o México, o Brasil era visto como uma nação extremamente atrasada, desindustrializada, repleta de pestes e era inclusive o único país da América do Sul que ainda tinha escravidão. No próprio ano em que a República foi proclamada, em 1889, o Conde de francês, que era marido da princesa Isabel, ele aportou em Belém, ostentando o título de Marechal do Exército Brasileiro, posto que assumiria com desastrosas consequências durante a Guerra do Paraguai.
Ele lá foi recebido com muita frieza pelas autoridades e pelo próprio povo. A gente já comentou, ninguém gostava dele quando ele chegava em qualquer lugar que fosse. E se dirigindo para Manaus, essa frieza foi a mesma que o povo recebeu o Conde d'Eu. Ele esperava ser recebido por alguma autoridade, mas ele foi abrigado em um quarto improvisado do Colégio Amazonense Pedro II. Nem hotel queria dar quarto pra ele. Aquela coisa: olá, crianças, só temos um comunicado, saiam dessa sala, por favor, que o Conde d'Eu, ele vai dormir aqui hoje. Obrigado, estão liberados hoje. Em Belém, um jovem tenente chamado Lauro Sodré, um nome importantíssimo, que futuramente seria um grande governador do Pará, talvez o mais conhecido do Pará no início do século XX. Ele escreveu o manifesto assinado pelo Clube Republicano. A Sua Alteza, entre nós, paraenses, não tem um só amigo. O povo, se tivesse curiosidade de vê-lo, seria para fazer chegar-lhe aos ouvidos dores e ódios pelos descalabro das coisas públicas, entregues a bando de assalariados sem consciência, sem leis, e uma realeza que tem sido a causa de todas as desgraças. Um terceiro reinado seria reduzir o país a um montão de ruínas e vasta necrópole, onde a figura sinistra do império passaria sobre pilhas de cadáveres morais. Eu tô sentindo um certo ressentimento, não, Zotes? Você contra acha? O Império Brasileiro. Você acha? E é só curioso ressaltar que, do outro lado do Brasil, logo depois da invenção do telégrafo, o Conde d'Eu e a Princesa Isabel, eles ligaram para várias capitais do Brasil. Foi tipo um zap assim, ligando, falando: olha só, tô falando contigo através de um telégrafo, olha que legal, haha. Eles fizeram isso em Porto Alegre e a galera ficou: pode crer, Conde d'Eu, muito show, abraço. Foi tipo isso. Senta lá, Cláudia. Obrigado, E pá! Ocorre a proclamação da República. Agora, tudo que os empresários da borracha queriam, como empréstimos e entrada de capital estrangeiro, seriam facilitados. O exército estava sendo subvalorizado durante o Império. Agora, os coronéis ocupariam os principais cargos de poder no governo do Amazonas e do Pará. Em 1890, vários empréstimos foram emitidos de sul a norte por todo o país. Isso foi bom? Olha, depende, né? Como você for olhar isso aí. Porque esse dinheiro, ele foi utilizado para muitas coisas, é claro, mas também para combater epidemias de febre amarela, malária, para construir portos, para urbanizar cidades e também incentivar a imigração europeia. O Brasil usaria essa grana para crescer de uma forma nunca vista antes. Porém, a praga que assola o nosso país, a má administração desse dinheiro, também deu muito o que falar. Esses numerosos empréstimos foram conhecidos como a crise do encilhamento, pois afinal, de crises, né? Crises econômicas, crises governamentais, o governo da República tá lotada delas. Você chega assim na República, é tanta crise disso, crise daquilo, que é muito fácil se perder, sinceramente. E em 25 de abril de 1890, foi fundado o Banco Emissor do Norte, que era fruto de políticas monetárias do então presidente, o Rui Barbosa. Eu ouvi falar que aqui no Brasil acontece muito crime, muito roubo, muito assalto, muita sacanagem. E às vezes alguns gringos ingleses viajam até a terra brasileiras para cometer crimes. Por favor, fale-me mais sobre isso. Ora. No final do século XIX, a Amazônia liderava na produção do látex, mas não seria assim para sempre. E teve um de vários motivos que influenciariam que o Brasil perdesse esse posto de maior produtor e exportador do látex. Essa história envolveu
o inglês roubando o Brasil. Ingleses roubando nas Américas. Por que eu não estou surpreso? Olha só. Um jovem inglês de 27 anos de idade, um meliante chamado Henry Wickham. Ele foi para a América Central em uma viagem bem idealizada. Ele queria realizar o sonho de ficar rico explorando minérios ou borracha aqui das Américas. Ele acabou indo em direção à Amazônia, vindo da Venezuela e descendo pelo rio Orinoco. Lá, ele aprendeu com os indígenas como era o processo de extração do látex. E isso deixou ele deveras curioso. Ele ficou muito interessado naquele látex. Em seus relatos de viagem, ele escreveu e fez vários desenhos mostrando as folhas da seringueira. Tudo isso para matar o seu tempo durante a longa viagem que o levaria de barco até Santarém, no Pará. E foi aí que ele fez a sua renomada proeza. Na margem do rio Tapajós, com a ajuda e incentivo de cônsules britânicos no Brasil, Wickham coletou cerca de 70 mil sementes de seringueiras. E ele declarou, quando ele chegou na alfândega brasileira, que ele levava apenas espécimes exóticos e delicados para o jardim botânico. E com isso, ele colocou as sementes em mais de 50 cestas indígenas e ele conseguiu. Deu certo! A partir daí, ele pegou um vapor para a Inglaterra e partiu. Todo o carregamento dessas sementes pesava mais de 453 quilos. É quase meia tonelada de sementes de seringueiras. E as consequências disso seriam tão grandes que nem o próprio Wickham imaginaria. Da Inglaterra, as sementes viajaram novamente. Dessa vez, elas foram até as colônias britânicas como a Malásia, Sri Lanka, ou também viajaram para as colônias neerlandesas, como aquelas que existem na Indonésia. As seringueiras plantadas por lá cresceram muito bem, obrigado. Cresceram muito felizes nesses lugares, pois o clima dessas regiões era extremamente parecido com o clima da Amazônia. Mas no Sudeste Asiático não existiam os fungos ou os insetos amazônicos que estavam acostumados a atacar e destruir as seringueiras em suas matas de origem. Porém, ainda demoraria um bom tempo para essas seringueiras superarem a produção de látex na Amazônia. Mas o pontapé tinha sido dado e demoraria apenas algumas décadas para que o mercado mundial da borracha fosse modificado para sempre e os ingleses tivessem controle sobre esse tão valioso produto. Como é tradição da coroa britânica, como nós já comentamos em nosso episódio sobre a diáspora irlandesa, a rainha Vitória, ela gostava muito de dar título de nobreza para bandido. 3 décadas e meia depois de seu pequeno roubo de sementes, o nosso amigo Wickham, ele receberia o título de cavaleiro da rainha e ele acabou se tornando Sir Wickham. Cometa crimes, seja condecorado. Já vi isso em um país que não é Inglaterra. E depois de tudo isso, eu sou obrigado a adaptar para o português brasileiro um ditado popular de um coreano radicado no Brasil que expressou suas mágoas na internet. Sou paraense, odeio britânico, vocês britânico é porco, vocês gostam de fish and chips, vocês gostam de cerveja preta, rainha Vitória assassina, britânico porco, roubo ocorre, nada acontece, Excelente. molho Worcestershire. Excelente. E é bem isso mesmo. Fui lá, exatamente isso.
E claro, as modernizações, elas foram chegando mais e mais em Belém, mas dessa vez também em Manaus, onde muitos barões de borracha investiam em peso, esperando que lá fosse o futuro centro do ciclo da borracha. Mas, meu caro Zotes, toda a tão aclamada Belle Époque da Amazônia, ela dá muito o que falar. A forma como o Brasil quis fazer uma espécie de Paris no meio da Amazônia, simplesmente importando padrões europeus, seja arquitetônicos, seja importando costumes, seja importando roupas, seja importando mármore pro meio da mata, no meio de uma das florestas mais densas do mundo, onde já existia um padrão de vida indígena muito diferente do europeu. Bem, essa necessidade dos barões da borracha de criar um ambiente artificial para eles gerou vários atritos diferentes naquele recém-nascido centro urbano. Principalmente isso ocorreria em Manaus, pois Belém já tinha uma vida urbana muito mais movimentada do que o oeste da Amazônia. Por isso, não se acanhem, meus ouvintes, porque como eu falei no início, o ciclo da borracha é um assunto tão denso que ele se ramifica de tantas formas, ele cria tantos tentáculos, que quando você vai abordar o ciclo da borracha, você cai em dois lugares. Ou você é muito breve, você fala assim, ó, ciclo da borracha, dinheiro bom de eletricidade, acabou. Ou você é muito extenso. E o que será que o GeoPizza vai fazer? Qual dos dois buracos ele vai cair? Olha, claro, nós vamos ser extensos. Cara, ser extenso, tentáculo, buraco, olha só as horas. Como está sendo grudento este episódio que fala da borracha, do látex. Então, por isso, nessa edição, nós demos as primeiras meladas com o látex vindo da Amazônia. Mas na próxima edição, vocês vão ver como é que o bagulho vai ficar líquido. Muito leitoso. Vocês viram a ascensão da Amazônia amamentando a indústria global da borracha, o pico do ciclo da borracha, com a edificação de uma cidade inteira na Amazônia. Mas vocês vão em breve, no próximo episódio, entender a queda econômica dessa cidade. Inclusive, tretas envolvendo o bombardeio da cidade de Manaus, sofrido pelo próprio exército brasileiro. Eu adoro isso. Chega, constrói, faz uma rixa e destrói a própria cidade. É um padrão, um ciclo da vida das metrópoles brasileiras sensacionais. Como eu digo, tem muitas mais camadas de látex na Amazônia do que realmente se pensa. E na próxima edição, a gente vai abordar principalmente como é que o Brasil lidou com a questão indígena em Manaus. O leite que sai da seringueira, ele gera um bucaque de problemas para a Amazônia. Hoje apresentando o seringueiro da Amazônia. A floresta amazônica é uma das regiões com menor densidade demográfica do mundo. Apesar de imensa, é pouquíssimo habitada. Em toda a Amazônia só existe uma única piada. Esse seringueiro, por exemplo... Já sei. Vai dizer que o seringueiro fica o dia inteiro tirando leite do pau. Não aguento mais isso. Seringueiro tira leite do pau. Seringueiro tira leite do pau. Tem outra piada não, rapaz? Que saco! Dicas culturais, meu caro Zotes. Eu estou aqui coberto de mosquitos, coberto de látex. Estou vendo que você continua desenhando letra V naquela árvore, mas leite nenhum sai. Enquanto a gente tenta extrair mais látex destas várias árvores, dessas várias seringueiras à nossa volta, eu te pergunto, como nós poderíamos gastar o nosso tempo? Que dicas culturais você tem para os nossos ouvintes que querem ir mais longe, adentro da história do látex, da borracha, do ciclo da borracha na Amazônia? Eu indico 2 estudos, um livro e um artigo que eu falei lá no início,
que um deles é escrito pelo Márcio Souza, que se chama História da Amazônia, do período pré-colombiano aos desafios do século XXI. E eu também indico o artigo da Bárbara Weinstein, A Borracha na Amazônia, Expansão e Decadência. Zotes! Oi. Eu escuto o canto melodioso do pirarucu vindo das águas belas do rio Amazonas, do Rio Negro. Eu estou escutando aquele peixe cantando o seguinte: Cara, como é que um peixe canta? ele canta porque ele está clamando pelo... chamando na tele as mensagens dos nossos ouvintes. Que recadinhos você tem, meu querido Zotes? Que cartinhas os nossos ouvintes enviaram sobre a nossa última edição do GeoPizza? No Twitter, o @DarkSoner, que ele tem um nick Cidadão do Mal, ele já apareceu aqui outras vezes e ele falou uma coisa muito interessante que eu não fazia ideia. E ele fala que sobre os distúrbios de LA em 92, a última missão do modo história do GTA San Andreas é uma referência claríssima aos distúrbios de Los Angeles. Contudo, ao invés de Rodney King e os policiais, o que desencadeou a revolta foi a absolvição do policial Tenpenny da Crash, que era uma espécie de milícia, já que outros 2 membros dela são mortos pelo CJ, que é o protagonista do San Andreas, do GTA San Andreas. Aliás, nessa missão, para você invadir o laboratório de crack dos Balas, você rouba um tanque de destruição da SWAT, que é muito parecido com o tanque do Daryl Gates. Olha, e GTA ensinando história e eu não sabia disso. Nem eu. Também no Twitter, o Igor A. ele respondeu o GeoPizza o seguinte: excelente episódio. E fiquei bem contundente com a importante menção ao Daryl F. Gates. Estudo e leio muito sobre a SWAT de Los Angeles desde 2001, quando conheci a unidade. O Sátiro também respondeu pra gente ali no Twitter o seguinte: é impressionante como a propaganda em cima de unidades estadunidenses afeta a todos. No final das contas, só são bons em matar oprimidos à distância e fomentar guerras apenas pelo ganho financeiro. E tem gente que inveja o, entre aspas, treinamento e a, entre aspas, inteligência mostrada nos filmes. No nosso Geoburgo, o Renan, o clássico Renan, que nos acompanha desde 2019, o Renan Feliciano, ele nos parabeniza pelo manifesto, pela desmilitarização. Muitas pessoas omitem esse tema quando vai abordar certos aspectos da violência policial. O Renan ele também conta que uma vez ele participou de uma filmagem de drone do treinamento da polícia e várias cenas desse treinamento não podiam ser mostradas a público. E isso é uma história que eu já ouvi de vários pilotos de drone em vários estados diferentes. A Carol comenta que já também escutou uma coisa semelhante e ela fala que lembrei de uma cena do Brooklyn Nine-Nine, um episódio em que o Terry Crews, que faz o personagem Terry, que é tenente e sai para dar uma volta caminhando. Ele é abordado e dá no que dá. Entender o que envolve a luta e até hoje é essencial. E ela termina agradecendo nós. Também um barão do nosso Geoburgo, o Hendrig, ele comentou o seguinte: tem um grupo de resgate aqui perto de onde eu moro que foi formado por uns ex-militares. O objetivo era juntar a galera para fazer tipo resgate em mata e essas coisas, para dar suporte para os bombeiros. Porém, como os fundadores eram meio militarizados, nos treinamentos, eles meio que ficavam humilhando a galera, mandando fazer coisas nada a ver, xingando os voluntários e tal. A justificativa era de que você precisa estar psicologicamente preparado para uma situação extrema. Mas no final, era só ex-milico querendo se vingar do treinamento que recebeu. Essa última frase é bem esclarecedora mesmo. E relembrando que essa magnífica edição só chegou a vocês graças a todas as várias contribuições
que os nossos ouvintes fazem até nós. PicPay, Apoia-se, Patreon, Pix, tudo isso linkado na descrição desse episódio. E meu muito obrigado a todos aqueles que tornam isso possível, de todo o Brasil e também de todo o mundo, brasileiros em todos os cantos do mundo. E não se esqueçam, inspirado pelo tema elástico, borrachudo deste episódio, obviamente o nosso querido Zotis resolveu estender a pauta. Ele esticou esta pauta, então se preparem, não se esqueçam, a próxima edição é a continuação deste episódio muito leitoso, muito borrachudo, muito manauense. Eu não aguento mais, velho, eu vou ter um treco. Sério, chega mesmo, velho. Tá parecendo pânico essa porra, velho. Eu não vou parar, a gente tá recém na metade. Tá. Não, sério, não, nem fudeu. Então até a próxima quinzemana. Eu sei que não adianta perguntar, né, sobre a integridade física do seu veículo automotivo. A resposta sobre a situação atual dele, todos nós já sabemos. Mas, como eu reconheço que você é um jovem muito responsável, muito maduro, eu sei que você toma muito cuidado com o seu corpo, faz exercícios, se alimenta bem, já está vacinado. Por isso eu pergunto, ao menos a sua saúde física, a saúde do receptáculo de sua alma, o seu corpo, como anda a saúde dele? Sempre fui um acumulador nato de piercings. E aí, oh my god, desde junho, tive a grande ideia de finalmente iniciar um projeto que eu tanto queria, que era colocar piercing onde o arco da orelha até a cartilagem já está completo. Então, onde mais? Calma, ouvinte, não é nada disso que você tá pensando. Ai, meu Deus do céu, Zotis. Tu vai enlouquecer as marquesas Fujoshi. Mamilos são polêmicos. Não! No dia 3 de julho, eu fiz a primeira inserção. Curioso, o Rodrigo Zotis, ele tem um QI alto demais. Porque aí o cara me marca de botar um piercing no mamilo, aí 1 hora depois ele vai pra um protesto que percorre, assim, quilômetros de distância. E o gênio achou que seria tudo bem fazer isso e sair andando 10 mil passos nas próximas horas. Mas isso não foi tão ruim, eu vou te dizer que foi aturável, foi ok. Porque existe uma lei, quando você faz piercing, quando você faz tatuagem, que um lado do corpo, a dor nunca é a mesma do outro lado. É sempre pior ou melhor. Mas como a vida sempre piora, então já pode imaginar. Nesse dia foi tudo ok. Aí, há 2 semanas atrás, o que o jovem Zotis fez? Ah, não, hora do segundo piercing, no segundo mamilo. No dia da gravação do João Pizza. Não. No dia não, eu falei, não, Deus eu do fui céu. em protesto, eu consegui fazer tudo aquilo. Ah, não vai ser uma gravação ínfima do João Pizza que vai me abalar. Isso foi 1h30 antes da gravação. Aí fui lá, cheguei, botei o treco. Cara, eu queria... A sensação de dor, ela é realmente indescritível, porque é muito diferente. É muito diferente. Essa não doeu pra botar. Claro que doeu, mas assim, não doeu tanto como a primeira. Mas depois, cara, eu não sei o que deu depois. O meu corpo parece que ele falou assim, ó, desisto. It's over. Cara, senti que eu tinha levado um tiro no mamilo, cara. Eu fiquei assim, ó, cara, que dor. Aí eu tava de carro, fui pegar pra voltar pra casa. E eu nunca tinha os buracos no asfalto dessa cidade, da Cidade Baixa. Elas nunca me causaram tanta dor quanto me causaram aquele dia. Os buracos da estrada, elas realmente causam dor, cara. E aquele dia me causou dor. Eu tava assim, ó, dirigindo assim, quase assim. Ah, meu Deus, isso é uma tortura, cara. Eu me senti naquele filme que... Eu acho que é Adrenalina. Se o cara para de dirigir, ele morre. Porque a adrenalina impede que o veneno entre no corpo dele. E a adrenalina dirigindo impedia que eu morresse ali de dor. Ai, meu Deus, isso é horrível. Cheguei aqui,
olhei pro PC e pensei, meu Deus, eu ainda tenho que gravar sobre a Amazônia assim. Não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Fiquei uma meia hora agoniando de dor. Aí eu, não, vai dar certo. E aí rolou, edição maravilhosamente boa. Lembrem-se, quando estiverem escutando ela, Zotes estava chorando de dor no seu interior da sua consciência. Você não estava apenas chorando no interior de sua consciência, porque na sala de edição do Geoburgo estava lá eu editando os áudios desse episódio e era o tempo todo eu cortando pequenos trechos de áudio onde os Zotes falava ai, ui, ai, ui, cara, ai meu mamilo, ui, ai. Que isso não sirva de desincentivo a quem quiser botar piercing no mamilo. Coloque, mas assim, não marque nada muito importante no dia, porque, nossa senhora, qualquer coisa que você faça com o braço parece assim que, meu Deus do céu. Mas está bem, estão ambos bem, meus ambos filhos já estão aqui cicatrizados, reluzentes, dourados. Dourados não, prateados, assim como eu. Tu tá ficando platinado de maneiras no safe for work. Ai, é lindo demais. Os ouvintes do GeoPizza já estão recebendo spoilers do OnlyFans do GeoPizza. Olha só, Zotes platinado em lugares proibidos para menores. Ó céus, até outubro, hein? Até outubro. Mas só me deixa fazer uma pergunta, Zotes. Oi. Esses mamilos aí, eles estão pontiagudos com os metais que tu inseriu neles? Ou eles têm aquelas argolinhas metálicas? Não, tu tem que colocar o primeiro com bolinha. A argolinha tu pode colocar depois, mas tem que furar com o fininho, o clássico, né? Digamos assim, 2 bolinhas e o hastezinho que liga as duas. Juro por Deus que se eu tiver com essas argolas por aí, eu vou colocar um cadeado só de sacanagem. Ai, como ele é zoeirinho. Fica aí a dica pros ouvintes do GeoPizza que gostam de encontrar os Zotes na rua e tirar fotos com ele. Vocês cheguem pra ele, deem aquele abraço forte, aquele tapão assim, ó, no peito, dizendo: Zotes! Quem tapou um amigo no mamilo sabe, Zotes, como vai você? Ah, nossa senhora, eu dou um soco na hora, cara. Esse final de semana, que já faz mais de 2 semanas que eu botei, a Betina só foi fechar o zíper da minha jaqueta e ela esbarrou. Cara, eu dei um empurrão nela que eu não percebi. É que foi aquele reflexo que eu fiquei, caceta, velho. Não toque. Não toque. O legal é que agora o Magneto já pode fazer os Zotes flutuar puxando ele só pelos mamilos, né? Cara, deve ser horrível. Imagina me encontrar com o Magneto. O cara fecha a mão, ele estoura minhas orelhas e pior ainda. Porque, meu Deus. Aliás, tomem cuidado, Zotes da vida, por causa que os pombos magnéticos, eles detectam objetos de metal. Então eles podem utilizar aí parte frontal do seu corpo como guia para as movimentações deles. Tu vai virar um farol de pombos magnéticos.